Pinheiral, 7 de agosto de 2018. 124ª sessão ordinária do segundo período legislativo da segunda sessão legislativa ordinária da sexta legislatura. Solicito ao seu secretário que faça chamado nominal dos seus vereadores para efeito de quórum regimental. Anderson Costa Alonso, Carmen Lúcia Costa Tubes, Jordaço Elias Mendonça, Levi Bittencourt da Silva, Luiz Carlos da Silva, Magno Vicente Ferreira, Marco Antônio Pereira, Miriadrane da Fonseca, Richard Corte de Brito. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 123ª sessão ordinária, realizada no dia 1º de agosto de 2018. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino o seu secretário que leia o expediente. Projeto de lei número 47, de 8 de agosto de 2018. Ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.734.000 e determina outras providências. Projeto de lei número 48, 7 de agosto de 2018. Ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.037.925,40. Projeto de lei número 49, de 7 de agosto de 2018. Ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.163.000 e determina outras providências. Mensagem número 44, Pinheiral, 31 de julho de 2018. Senhor Presidente, comunica a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar totalmente o projeto de lei objeto do processo administrativo número 3.459 de 2018, oriundo dessa Câmara Municipal de Pinheiral, o qual altera o artigo 1º da Lei Municipal número 713, de 15 de outubro de 2013, e determina outras providências, por entender em sua redação inconstitucional. Projeto de resolução número 1, de 7 de agosto de 2018. Instala processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar em virtude de denúncia apontado comportamento incompatível com a dignidade do legislativo e com o decoro do cargo. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. Não havendo mais matérias para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. E com vistas a cumprir a formalidade exigida no artigo 5º, inciso 1º e 2º do decreto 201 de 67, determina o senhor secretário a leitura da denúncia por cometimento de crime eleitoral e instauração de processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar. Manifestação da mesa diretora da Câmara de Pinheiral. Trata-se de denúncia traga à edilidade em desfavor do vereador Levi Bittencourt da Silva, segundo a qual este teria violado o decoro parlamentar e a dignidade do parlamentar por ter, supostamente, em condições afrontosas ao Código de Ética e Decoro Parlamentar, cometido delito de captação ilícita de sufrágio, realizando compra expressa de votos e promovido tráfico ilícito de entorpecentes no âmbito da comunidade de Pinheiral. A fim de comprovar os fatos, o denunciante, junto aos atos, CD contendo áudio onde o acusado fala abertamente sobre a aludida compra de votos, inclusive comentando sobre os valores pagos pelos mesmos. Segundo conta da aludida denúncia protocolada nesta Casa de Leis, tem-se o seguinte: venho por intermédio deste documento levar ao conhecimento da Câmara Municipal de Pinheiral que vem o vereador Levi Bittencourt da Silva, vem sucessivamente se elegendo como vereador
utilizando-se de expedientes ilegais e proibidos por lei, sendo sempre eleito a custas do crime, pois realiza compra aberta, expressa e pública de votos, inclusive anexo aos autos áudio que comprova exatamente quais as formas que o dito vereador se utiliza, como, onde e valor pago pelos votos comprados, não deixando qualquer dúvida sobre a prática reiterada e abusiva de crimes. Devo informar que moro em Pinheiral há mais de 20 anos e que gostaria de comparecer à Câmara, desmascarar publicamente este criminoso, quanto mais que não se cansa de rir da cara dos eleitores, chamar-se de seus porquinhos, os consegue comprar quando quer e da forma que quer. Depois sai contando marras pela cidade, impunemente e sem qualquer condenação. Em razão disto, contudo, deixo de me relevar por medo de retaliações contra mim e minha família, por parte deste criminoso. Por outro lado, o mais grave é que este criminoso está assentado em uma cadeira do Legislativo, representando aqueles que autodenominam porquinhos e sustentando a corrupção e até mesmo criminosos e tráfico de drogas na cidade. Assim espero que haja alguém de bom senso nesta Câmara Municipal e que não seja tão corrupto quanto aquele que denuncio e que possa fazer alguma coisa para banir este corrupto da vida pública e acabar com a afronta e abusos apresentados pelo mesmo. Espero que esta grave denúncia seja apurada pelos senhores vereadores e que não seja apenas mais uma denúncia ignorada e tratada com descaso pelos senhores. Estarei assistindo para ver se existe ou não políticos honestos nesta casa, ou se a cidade está realmente entregue ao crime. Pinheiral, 20 de julho de 2018. Nesse particular, nota-se que a denúncia em questão vem instruída com CD, contendo áudio, onde se percebe claramente o representado comentando acerca de compra de votos, inclusive mencionando o valor pago pela captação dos tais votos. Por outro lado, os fatos são agravados por informação solicitada pela mesa diretora aos órgãos oficiais do Estado, a fim de atestar se havia ou não alguma veracidade na denúncia, e evitar defragrar procedimento inócuo e prejudicial ao acusado e ao Parlamento. Nesta linha, tem-se que a juíza da 30ª Zona Eleitoral de Piraí, Rio de Janeiro, informou que o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal possuem conhecimentos destes fatos e que há procedimento investigatório já com indícios robustos de materialidade e autoria acerca daquilo que se apontou na denúncia. Tramitando na Polícia Federal de Volta Redonda, colaborando veementemente com aquilo que foi noticiado à edilidade, inclusive disponibilizando para a edilidade o número e andamentos envolvendo o referido procedimento, conforme refletem as cópias dos tais documentos em anexo. É o relatório. Do fato, não cabe, em sede de cognição sumária, um exame aprofundado de provas, algo que só é viável após a instrução e, especialmente, o exercício do direito de defesa. Neste primeiro momento, há de se averiguar tão somente se há justa causa para o recebimento da denúncia, ou seja, se há um suporte probatório mínimo e razoável para os fatos descritos. Nesta linha, impede ressaltar que a aludida denúncia
veio instruída com CD contendo áudio que demonstra a ocorrência de compra de votos, além de informações da apuração dos fatos por órgãos oficiais do Estado. Nesta seara, vale menção acerca do magistério de Tito Costa em sua obra sobre responsabilidade de prefeitos e vereadores, quinta edição, o qual diz o seguinte: o decoro não tem conceituação legal, constituindo-se de uma expressão de sentido vago, é mais ou menos indeterminável, apreciável em cada caso e segundo a sensibilidade de cada um. Não obstante, não se pode olvidar que a conduta praticada pelo representado é incompatível com o decoro do cargo, mormente quando se está vivendo o maior surto de corrupção política da história do país. Ante ao exposto, a mesa da Câmara, no uso de suas atribuições previstas no regimento interno, decide por unanimidade pela instauração do procedimento previsto no artigo 5º e incisos do Decreto 2001 de 67, combinado com o artigo 6º, incisos 1 a 3º e outros a fim do Código de Ética e Decoro Parlamentar, visando apurar violação do decoro parlamentar e aplicação de sanção cabível à espécie. Câmara Municipal de Pinheiral, 17 de julho de 2018. Anderson Costa Alonso, presidente. Mívia Adriano da Fonseca, vice. Richard Cortes de Brito, secretário. Em discussão e votação única, o recebimento de denúncia por cometimento de crime eleitoral e instauração de processo por quebra de decoro parlamentar, feita em desfavor do vereador Levi Bittencourt da Silva, em manifestação da mesa diretora, opinando favoravelmente pelo recebimento e instauração de processo disciplinar. Em discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, população que nos acompanha através da rede social. Faço uso da palavra, vereador, em discussão a matéria, até mesmo pela gravidade, né, da matéria. E, vereador Levi, eu como membro da comissão aqui de ética dessa casa, o senhor pode ter certeza que todo e qualquer procedimento investigatório, independente de qualquer esfera que seja, tá, ele tem que respeitar não somente o devido processo legal, quando a gente diz devido processo legal, independentemente de ser administrativamente ou judicialmente, como também tem que ser respeitado, né, o princípio constitucional, onde o senhor tem o direito da sua ampla defesa. E o processo, com certeza, vai tramitar na casa, e peçamos aí a união, a força da casa, para a gente deixar isso bem claro, esclarecido para a população de Pinheiral, que é de extrema necessidade. Vereador, se o senhor votasse, com certeza acredito que o senhor iria votar a favor, porque a gente precisa esclarecer toda e qualquer dúvida, né? É óbvio que a gente vive um momento no país onde existe diversas e inúmeros atos de corrupção. Às vezes o político, né, o representante do povo, ao invés de fazer o papel dele, ele muitas das vezes não tem feito. Não acredito, vereador, como eu acredito em todos aqui desta casa, conheço muito pouco o vereador, apesar de ser vizinho do vereador, mas tem pouco menos de 4 anos que eu conheço de vista e passei a conhecer aqui há 2 anos depois de eleito. Mas até que se prove o contrário, como a lei diz, a gente prefere optar pela inocência da pessoa. Então, até que se prove o contrário, Vossa Excelência continuar tendo meu respeito, e acredito de toda a casa. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Presidente, boa noite, vereadores. Presidente, de acordo com o Código de Ética, eu estou impossibilitado de votar, não é isso? Mas se eu pudesse votar, eu votar a favor, que eu quero esclarecer. E eu até falei com o procurador, que eu tomei ciência agora, eu queria que o senhor liberasse para mim a cópia que foi lida aí, para eu poder fazer a minha defesa. Obrigado, presidente. Continue a discussão.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público que nos assiste. Eu quero deixar claro que o meu voto será favorável à apuração, até porque, pelo que consta dos autos, existe indício de autoria e materialidade. E, desde que seja respeitado, como disse o vereador Magno, o devido processo legal, que é a oportunidade do vereador Levi apresentar, evidentemente, a sua defesa, eu voto também favorável para o prosseguimento do processo. Continua a discussão. Vereadores, boa noite público presente, boa noite público que nos assiste através do canal do Facebook e da Rádio Nova Visão. Chegaram várias, vereador Levi, chegaram várias denúncias aqui nesta casa. Nós fomos comunicados pela Polícia Federal, que tem um inquérito também aberto, que o senhor até já foi lá fazer a sua defesa. Nós fomos comunicados pelo Ministério Público também, essa denúncia chegou no cartório eleitoral. Como o cartório eleitoral ele não acata a denúncia, ele mandou essa denúncia para o Ministério Público. Então, quero dizer para o senhor que não é ser o vereador Levi. Qualquer vereador que chegar uma denúncia aqui, nós temos que apurar. E, claro, vai ser feito da forma que a lei manda. O senhor tem todos os direitos, os dias que o senhor tem que apresentar a sua defesa, o senhor vai ser notificado. Existe a comissão de ética para analisar. Então, hoje aqui, tem muito disse e me disse, muitas conversas, nós não estamos tomando atitude nenhuma anterior ao senhor se defender, anterior à comissão apurar essa denúncia. Porque existe também esse processo, para dar veracidade, nesse processo existe uma investigação na Polícia Federal, onde também está sendo investigado o vídeo, o áudio, no caso, né, vídeo, áudio, porque existe várias montagens, a gente sabe que existe várias montagens no âmbito da política. Então não podemos tomar atitude nenhuma para não fazermos nenhum ato sem termos a certeza, né, do que aconteceu realmente de fato. Mas eu não poderia, e essa casa não poderia prevaricar nesse momento, porque a denúncia foi feita várias vezes e a gente fingir que não aconteceu a denúncia. Então, eu não tenho nada contra o senhor, nem politicamente e nem muito menos particularmente. Conheço o senhor há quase 35 anos, minha família também conhece o senhor, meu sogro foi amigo do senhor, então não tem nada, para deixar bem claro para todos que estão assistindo, tanto presencial quanto online, que aqui não existe, porque é quinteto, é quarteto, não existe isso. A denúncia foi feita, a denúncia, esse áudio, todo mundo acho que já teve acesso, então eu não estou inventando nada aqui, nós vereadores não estamos inventando nada em desfavor ao vereador Levi, nós estamos só recebendo essa denúncia e vamos colocar na comissão de ética, que é ela que vai averiguar os fatos. E depois ela vai dar o parecer, essa comissão vai ter o prazo para ela dar o parecer, aí sim, vamos colocar em votação se vai haver suspensão, porque não se fala em cassação em momento algum, existe suspensão do mandato, mas quem vai dizer isso? O parecer da comissão e depois vai vir a plenário para a votação. Então, não poderia nesse momento prevaricar e não aceitar esse recebimento dessa denúncia. Continua a discussão. Presidente, esse áudio rodou aí, só um adendo que eu quero fazer, que quem me gravou foi 5 assessores do meu suplente, 5. O cara é o mais interessado para mim ser afastado da Câmara. Só para deixar comunicado, isso na minha defesa, quando tiver as reuniões das comissões, da Conselho de Ética, vai ser dito. Obrigado. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam o recebimento da denúncia permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de resolução número 1, 2018. Relator, Carmen Lúcia Costa Turbes. Relatório, vê esta comissão para parecer e análise o projeto de resolução número 1, 2018, de autoria da mesa diretora, que instala processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar em virtude de denúncia apontando comportamento incompatível
com a dignidade do Legislativo e com o decoro do cargo. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. A presente proposição tem como escopo instauração de processo disciplinar, bem como nomear a comissão responsável pelo processamento do aludido feito, que em causa por força dos artigos 6º, incisos 1 a 3º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, deverá recair sobre os próprios membros efetivos da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. No que toca ao objetivo do aludido projeto de resolução, percebe-se que esta visa formalizar a abertura do procedimento e funciona com diz para a qual instauração dos trabalhos da comissão processante, sendo o instrumento jurídico adequado para tanto, já que se trata de ato da mesa diretora que resolve, de forma colegiada, opinar pelo recebimento da denúncia, ora apresentada. Logo, nota-se que as formalidades exigidas no Decreto 2001 de 67, bem como nos artigos 6º e incisos, artigo 9º e parágrafos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, foram devidamente observadas pela mesa diretora da edilidade, tornando perfeitamente possível a aprovação da presente resolução, acerca da possibilidade de receber e processar denúncia anônima, desde que respeitada a ampla defesa e o contraditório, e se apure com responsabilidade e prudências os fatos apontados na aludida denúncia. É possível juridicamente, sendo este, inclusive o entendimento consolidado do Supremo Tribunal de Justiça, STF, no RESP 867-666, interposto pelo Distrito Federal. Desta forma, estando presentes os indícios de materialidade e autoria por parte do acusado, torna-se imprescindível que se instaure competente procedimento a fim de que se apure e, se for o caso, se aplique a sanção cabível ao caso. Finalmente, repise-se, por força regimental, compete à mesa diretora manifestar pela viabilidade ou não de se levar ao conhecimento do plenário as denúncias tragas ao Parlamento e opinar por seu recebimento apresentado desde já. Competente resolução, nomeando comissão, processamento e demais procedimentos inerentes à espécie, inaugurando assim a abertura do procedimento. Outra assim, o projeto em apreço se amolda à legislação de regência, em sua forma e materialidade, sem vício de competência e atendendo plenamente ao interesse público, o que viabiliza totalmente sua aprovação por esta Casa de Leis. Carmen Lúcia Costa Tubes, relatora. Parecer da comissão. A comissão aprova o parecer nos exatos termos do voto, sendo certo que o vereador Magno Vicente Ferreira reserva para si o seu parecer. Câmara Municipal de Pinheiral, Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2018. Carmen Lúcia Costa Tubes, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Richard Cortes de Brito, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Projeto de resolução número 1 de 7 de agosto de 2018. Instaura processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar em virtude de denúncia apontando comportamento incompatível com a dignidade do legislativo e com o decoro do cargo. Faço saber que a Câmara Municipal de Pinheiral aprova e eu promulgo a seguinte resolução.
Artigo 1º. Fica instaurado processo disciplinar para apuração de quebra de decoro parlamentar em desfavor do vereador Levi Bittencourt da Silva, com vistas a proceder com apuração, processamento do feito. Artigo 2º. O processamento em tela seguirá o rito estabelecido no inciso 2, artigo 5º do Decreto 2001 de 67, combinado com o artigo 6º, incisos 1 a 3 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, cuja composição será de 3 membros e terá o prazo de 90 dias para a conclusão de seus trabalhos. Artigo 3. Os membros em que se refere o artigo 2 são os vereadores Richard Cortes de Brito, presidente, Miriam Adriano da Fonseca, relator, e Magno Vicente Ferreira, membro. Artigo 4. Esta resolução entra em vigor na data de sua promulgação. Justificativa. A presente proposição tem como escopo instaurar processo disciplinar, bem como nomear a comissão responsável pelo processamento do aludido feito, que em causa por força do artigo 6º, incisos 1 a 3 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, recai sobre a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. O objeto do aludido projeto de resolução tem por tarefa apurar quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Levi Bittencourt da Silva, em razão de denúncia traga à edilidade, apontando a ocorrência de crime eleitoral perpetrado pelo acusado, de forma a violar o decoro do cargo e a dignidade do parlamento. Neste particular, nota-se que a denúncia vem instruída com CD, contendo um áudio, onde se percebe claramente o representado cometendo acerca de compra de votos, inclusive mencionado o valor pago pela captação dos tais votos. Desta forma, estando presentes os indícios de materialidade e autoria por parte do acusado, torna-se imprescindível que se instaure competente procedimento a fim de que se apure e, se for o caso, se aplique a sanção cabível ao caso. Assim, por força regimental, compete à mesa diretora manifestar pela viabilidade ou não de se levar ao conhecimento do plenário as denúncias tragas ao Parlamento e opinar por seu recebimento, apresentando desde já competente resolução, nomeando comissão, processamento e demais procedimentos inerentes à espécie, inaugurando assim a abertura do procedimento, sendo que se verifica no caso concreto, tendo por atendidas as formalidades constitucionais e regimentais, pede-se a aprovação dos pares do presente projeto de resolução. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de agosto de 2018, Anderson Costa Alonso, presidente, Miriam Adriano da Fonseca, vice-presidente, Richard Cortes de Brito, secretário. Em discussão e votação única, o projeto de resolução número 1, de 7 de agosto de 2018, que instaura o processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar em virtude de denúncia apontando crime eleitoral e quebra de decoro parlamentar, apontado comportamento incompatível com a dignidade do legislativo e decoro do cargo. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 124ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 13 de agosto, no horário regimental, às 19 horas. Boa noite.